E o que Deus espera, né, do cristão, o que Deus espera daquele que é convertido, o que Deus espera, né, da pessoa que entregou sua vida para Jesus e vai servi-lo. Miqueias 6,8 diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Senhor maravilhoso, Pai. 3 coisas aqui o Senhor fala: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente na Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Sua palavra nesta noite, Pai. De maneira especial, de maneira poderosa, de maneira graciosa. Que a Tua santa palavra penetre nos nossos corações e nos ajude a viver um ano maravilhoso, melhor ano das nossas vidas, com a graça, com o amor, com a presença, com o Teu Espírito direcionando e a Tua palavra trazendo clareza nas nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Então, às vezes a gente se pergunta: o que Deus quer da gente? O que Deus quer da gente com essa situação? O que Deus quer da gente nessa ocasião? O que Deus espera da gente como família? O que Deus espera da gente na nossa vida? Pergunta que a gente deve fazer assim: eu amo realmente a Deus? Você ama a Deus? Você gostaria de fazer a vontade de Deus? Ou apenas quer que Deus faça a sua vontade? Eu li uma mensagem hoje de Jones, né, que ele falava assim, né, que Deus nos transforma para encaixar dentro do seu reino. Não é o reino de Deus que encaixa dentro da gente. É que Deus nos chama e nos transforma para que nós possamos nos encaixar dentro do seu reino, né? Então Deus, certa vez, nos chamou aonde a gente estava. Às vezes perdido, às vezes no lamaçal do pecado, às vezes sem direção, e também com coisas que precisavam ser transformadas. Para quê? Para que nesse caminho da terra a gente possa, no fim, chegar aos céus, né? Onde está o reino dos céus. Então a gente tem que pensar assim: você gostaria realmente de fazer a vontade de Deus ou apenas quer que Deus faça a sua vontade? Com certeza você já deve ter aprendido, e aprendeu na igreja, na família, lendo a Bíblia, que a Bíblia é a vontade revelada de Deus. E aqui nós vemos um profeta menor, Miqueias, né? Dos profetas menores, como Jonas, como Amós, 700 anos antes de Cristo, revelando uma verdade simples que ele revela para nós. Eis que ele já disse o que deseja. Isso se resume, na linguagem de hoje: ser honesto, justo, saber amar a fidelidade e ser humilde diante de Deus, né? Em outra tradução, ele já mostrou o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Na linguagem de hoje, ele já disse o que ele deseja. Isso se resume a ser honesto, justo, amar a fidelidade e ser humilde diante de Deus. Como obedecer plenamente a Deus? Como que nós podemos obedecer
plenamente a Deus. Os conselhos de Miqueias aqui, a primeira coisa é praticar a justiça. Praticar a justiça. O povo de Israel era um povo muito sabido sobre justiça, o que era certo, o que era errado. Né? Ele sabia o que era, mas algumas vezes não praticava. Ele sabia o que era ser justo, mas algumas vezes não sabia. Praticar a justiça é exercitar na luta pelo bem do próximo, cumprindo aquilo que o irmão de Jesus, sabe que Tiago, aquele livro da Bíblia, foi escrito pelo irmão de Jesus, né? Tiago era um dos irmãos de Jesus que se converteu após a sua morte. Durante o seu ministério, os irmãos de Jesus não tinham se convertido, era só sua mãe. Os irmãos eram mais novos. Tiago, né, Judas, né, e outros irmãos foram se converter após sua morte. E Tiago fala lá em 4,17, aquele que sabe, pois, fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deus é amor e o amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios 13, 6. Então, praticar a justiça é um exemplo simples. Eu sei o que é certo. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu sei o que é certo na escola. Eu sei que não é certo, né, que muitos ali iam lá e molestavam um outro coleguinha de classe. E molestavam isso. E se eu, sabendo que ele era mais fraco e tinha condições de ajudar e não ajudo, eu estou ajudando a injustiça. Um exemplo simples, né, de praticar a justiça. Muitos têm pregado um Deus de amor, mas sem justiça. Mas o amor injusto não é verdadeiro. Nós precisamos entender o que é a justiça. A justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela vem através da salvação. A justiça de Deus não vem pelas obras que eu pratico, mas vem por aquilo que eu creio, por aquilo que eu recebo, daquilo que Cristo fez por mim. E Cristo foi justo. Né? E é interessante que a justiça de Deus não tem muito a ver com a nossa justiça. A nossa justiça é, a pessoa praticou isso, eu quero essa pessoa presa, morta, eu quero isso. A justiça de Deus, ela se revela também no arrependimento. Se alguém se arrependeu, se transformou, tem a oportunidade de mudar de vida e muda de vida, Deus dá uma nova oportunidade. A justiça de Deus é praticada nisso. E muitas vezes a justiça do homem não. Né? Mas outra coisa de ser justo também. Né? Ao ser justo no trabalho. Por exemplo, muitas pessoas às vezes querem prejudicar outras. Por simples. Não me agrado dela. Não gostei do que ela fez. Não gostei disso. E querem prejudicar aquela pessoa. E algumas vezes por aquela pessoa ser honesta, por aquela pessoa ser íntegra, por aquela pessoa não praticar o que é errado. E as pessoas querem prejudicar. Eu lembro uma história, por exemplo, de um amigo meu que se tornou policial, né? E naquela região a polícia praticava uma coisa que não era legal. E ele era cristão. Né? Ele era de outro setor e ele viu uma injustiça porque entrou uma pessoa crente e essa pessoa crente falou, eu não vou participar disso, e os colegas começaram a querer prejudicá-lo. Ele interveio, ele foi lá e anunciou ao chefe, né? Falou, estão prejudicando tal, por causa disso, porque ele não quer fazer parte do esquema. E ele interviu com justiça. Isso é justiça. Ajudar a outra pessoa que está sendo punida por fazer o que é certo. É um exemplo só de justiça. Então, aqui um dos exemplos de Miqueias, a primeira coisa para obedecer plenamente a Deus, Miqueias está falando, Deus já deu a dica. Deus já falou o que é certo. Primeira coisa, pratique a justiça. A justiça tem um preço. Ela tem um preço. Mas
Deus está falando para a gente pratique ela. Pode às vezes parecer difícil na hora, mas do mesmo modo da verdade, ela vai te libertar. A segunda coisa, ame a misericórdia, que na tradução aqui é saber amar a fidelidade. Além de praticar a justiça, precisamos amar a misericórdia. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Eclesiastes 7,16. Também amar a misericórdia para não sermos exagerados na nossa justiça. Muitas pessoas são excessivamente justas em cobrar obrigações dos outros, mas erram e pedem misericórdia por seus erros. Então, tem o caso na palavra de Deus do próprio credor incompassivo que pediu perdão, por sua grande dívida. Ele chegou ao rei, e pede perdão. Ele tinha uma dívida. O rei fala: prenda ele, prenda toda a sua família. Aí ele pede perdão, pede clemência. E o rei vai lá: tá bom então, eu aceito seu perdão e cancelo sua dívida. Aí esse credor, depois de algum tempo, ao encontrar alguém que estava devendo para ele, cobra a dívida, o cara não paga, ele espanca a pessoa e manda a pessoa para a prisão, por causa que não pagou a dívida. Daí os funcionários do rei souberam do ocorrido e anunciam ao rei o que aconteceu. A pessoa teve misericórdia, mas não agiu com misericórdia. Então não seja demasiadamente justo. Ame também a misericórdia. Misericórdia é se colocar no lugar do outro, de coração. Córdia vem de cardia, vem de coração. Eu me coloco no lugar do outro. Misericórdia é um amor que age em prol do outro. Eu me coloco na vida do outro. Eu me coloco. E muitas vezes na situação nós não sabemos o que a pessoa passa. Por que a pessoa, por exemplo, nosso ministério, com pessoas em situação de rua, nós não sabemos por que a pessoa está lá na rua. Por que essas pessoas hoje estão? Porque tantas pessoas estão na rua hoje. Eu lembro há um tempo atrás, estava lembrando até essa semana, que tem aquele 10 anos, você coloca lá 2013, 2023, e onde eu estava. E há um tempo atrás eu fiz uma viagem, na realidade um pouquinho mais de 10 anos, eu estava vendo lá, mas uma grande cidade lá dos Estados Unidos, Los Angeles, cheio de moradores de rua. E naquele tempo eu pensava, por que essas pessoas estão na rua? Um lugar de tantas oportunidades, um lugar... Tinha acontecido, eu sei, em 2008, aconteceu a grande crise nos Estados Unidos, mas muitas pessoas estão na rua. E tinha um trabalho de um moço que me recebeu lá nos Estados Unidos, e a gente até foi para esse trabalho com moradores de rua lá, e ele falando que tinha muitas pessoas com profissão, muitas pessoas com família, abandonando as suas casas e estando. A gente não sabe, tem pessoas que tinham recurso e decidiram ir para a rua por causa de uma decepção num relacionamento amoroso, por causa de uma decepção com filhos, por causa de um problema no trabalho, por causa de N motivos. E a misericórdia é se colocar na situação do outro e poder ajudar naquele momento. Às vezes um ato, nós entregamos aí as cestas no final de ano, e muitos vieram ajudar, pastor Rogério? E agradecer. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Muito obrigado por aquilo que vocês estão fazendo. Tivemos a oportunidade esse ano de parar com as pessoas, orar com as pessoas. E não no centro, mas nos outros lugares que a gente encontrou pessoas em situação de rua. Mas parar, orar, saber um pouquinho qual o motivo está na rua. E poder aconselhar. A obra é de Deus, mas nós estamos aqui como instrumentos do Senhor.
Então, amar, né, com misericórdia, saber se colocar no lugar do outro. Então, o que Deus espera e deseja? Deseja que a gente pratique a justiça, mas deseja também que nós amemos a misericórdia. Terceira coisa, que nós andemos humildemente com Deus. Além de praticar a justiça, amar a misericórdia, o profeta ensina a andar humildemente com Deus. Andar com o Senhor. Maior exemplo de humildade é Jesus, que se humilhou, deixando toda a sua glória, se esvaziando dela e habitando entre nós. Se humilhou na cruz. Uma simples palavra podia ter milhares de anjos o livrando da morte, o livrando dos seus opressores. Mas ele decidiu se humilhar, se entregar. Humildade é aceitar a humilhação. Por isso o profeta diz: humildade diante do seu Deus. Somente diante de Deus conseguimos acertar humilhações. A palavra de Deus fala: exaltados serão humilhados e humilhados serão exaltados. Lucas 14, 11. Ser humilde é aceitar menos do que queria ou merecia e não se aborrecer com isso. É lavar os pés das pessoas de coração, sabe, se humilhar na presença de Deus. Muitas vezes ter que se humilhar para ganhar alguém, ter que se humilhar para que o nome do Senhor seja glorificado, ter que se humilhar para que Cristo possa ser exaltado na nossa vida, Quando nós nos exaltamos ou nos glorificamos ou recebemos a glória por aquilo que fazemos, Deus não está sendo exaltado. Deus não está sendo exaltado. Deus quer justiça, misericórdia e humildade. Deus deseja isso. Sempre que você pensa na vontade de Deus ou em agradar a Deus, lembre dessas 3 palavras. Busque estar de acordo com o querer de Deus. Ele é o nosso modelo de justiça. Ele é o nosso modelo de misericórdia. Ele é o nosso modelo de humildade. Eu estou fazendo o que é justo nessa situação. Eu estou fazendo o que é correto, com nível de compaixão com o próximo. Eu estou me colocando humildemente nessa posição, para que Deus possa ser exaltado na minha vida, para que Deus possa ser exaltado na minha história, para que Deus possa ser exaltado em mim. Que nesse ano você deseje praticar a justiça. Se você olha para trás e fala assim, eu pequei em algumas áreas, principalmente quando eu podia ter ajudado alguém e não ajudei, principalmente quando eu podia ter resolvido essa situação e me omiti, principalmente quando eu podia ter colaborado com isso e não fiz. Me perdoa, Senhor, mas eu quero mudar isso na minha vida nesse ano. Eu quero ouvir esse conselho não só de Miqueias, mas de Tiago. Se eu sei o que devo fazer e não faço, eu estou pecando. Então eu quero, quando eu sei o que eu devo fazer, me dê força, Senhor, para fazer. Me dê forças para ir à frente. Me dê forças para tomar uma decisão. Me dê forças para me colocar na frente do mais fraco. Me dê força, Senhor, para ser alguém justo. Senhor, também me ajude a me colocar no lugar do outro. Me ajude a me colocar no lugar do mais simples, do mais pobre, do mais necessitado. Me ajude a me colocar no lugar de alguém, Senhor. Derrama através da minha vida a tua misericórdia. E me ajude, Senhor, nas minhas decisões, nos meus passos. E me ajude a ser humilde, para que Cristo resplandeça na minha vida. Para que o Senhor apareça e para que eu diminua. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai. Ao ouvir essa mensagem, que o Senhor possa, Pai, tocar as nossas vidas. Nos ajude nesse novo ano
a vivermos de forma diferente, vivemos de forma santa, vivemos de forma íntegra, vivemos de forma honesta, vivemos de forma verdadeira, vivemos o Evangelho, Pai, o Evangelho do Senhor, o Evangelho que se coloca no lugar do outro, o Evangelho que ajuda o próximo, o Evangelho, Senhor, que honra o Senhor em todas as coisas, o Evangelho, Senhor, que glorifica a Deus, ó Pai, que Deus seja glorificado. Abençoe as nossas vidas, Senhor, nesse dia, nessa semana, nesse novo ano, Pai. Que esse possa ser o melhor ano das nossas vidas, mas de viver a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém.